Você já parou para se perguntar por que alguns foguetes gigantescos exigem dias inteiros de preparação exaustiva antes de serem lançados, enquanto outros podem simplesmente disparar para o espaço em questão de meros segundos? Olá, mentes curiosas, aqui é a Nova e bem-vindos a mais um episódio do Mistérios da Ciência. Hoje vamos mergulhar em um pesadelo logístico e tático. Esse tempo de reação quase nulo é o verdadeiro pesadelo para qualquer sistema de defesa aérea moderno espalhado pelo mundo. Trata-se de um ataque de precisão letal e implacável que simplesmente não oferece absolutamente nenhum tempo para que o inimigo consiga se preparar, evacuar ou interceptar a ameaça iminente. Imagine um míssil balístico intercontinental letal, escondido. Geralmente, um foguete convencional precisa de horas a fio para ter seus tanques preenchidos com combustível líquido altamente volátil. Esse é um processo industrial complexo e extremamente fácil de ser detectado pelas lentes atentas de satélites espiões em órbita que captam as assinaturas térmicas e a movimentação de veículos de apoio ao redor da plataforma de lançamento. Mas e se a situação fosse drasticamente diferente? E se esse mesmo míssil pudesse ser lançado das profundezas sombrias de uma montanha a 500 metros debaixo da Terra em menos de 3 segundos após o botão de disparo ser pressionado? Essa não é uma obra de ficção científica, mas a realidade nua e crua e o terror absoluto da física de propelentes em estado sólido. Muitos analistas costumam subestimar a tecnologia militar de nações em desenvolvimento, focando apenas nas superpotências. No entanto, analisando através da física pura, o que foi alcançado dentro dessas instalações subterrâneas secretas é uma verdadeira obra-prima da engenharia. É um sistema que funde termodinâmica, dinâmica de fluidos e ciência dos materiais avançados. Para compreendermos a magnitude dessa conquista tecnológica, precisamos começar pela base da evolução dos foguetes. Historicamente, durante o auge da corrida espacial e no desenvolvimento dos primeiros mísseis balísticos, a engenharia aeroespacial dependia quase que exclusivamente de propelentes líquidos, uma tecnologia pioneira, porém repleta de desafios operacionais imensos. O sistema de combustível líquido utiliza 2 tanques internos completamente separados, um compartimento gigantesco para o combustível em si e outro para o agente oxidante. Ambos os fluidos precisam ser bombeados simultaneamente e com precisão milimétrica para dentro de uma câmara de combustão central, a fim de gerar um empuxo colossal como visto no icônico foguete Saturno V. Não podemos negar que os combustíveis líquidos são incrivelmente poderosos e oferecem uma eficiência energética fenomenal por quilograma de massa. Eles permitem que os motores sejam desligados e religados no vácuo do espaço, oferecendo controle de aceleração. No entanto, no implacável teatro de operações militares modernas, essa configuração possui uma fraqueza tática fatal. A grande falha reside na natureza química dessas substâncias. Os produtos químicos líquidos utilizados são extremamente corrosivos, tóxicos e termodinamicamente instáveis. Você simplesmente não pode armazená-los dentro da fuselagem fina de um míssil por meses ou anos a fio. As paredes de metal seriam corroídas de dentro para fora, causando vazamentos catastróficos e explosões. Devido a essa corrosão implacável, os mísseis balísticos líquidos precisam ser mantidos completamente vazios em seus silos. O complexo processo de abastecimento pré-lançamento consome horas preciosas. Esse atraso temporal cria uma janela de vulnerabilidade gigantesca, permitindo que caças furtivos ou drones inimigos identifiquem a atividade e destruam a base preventivamente. E é exatamente nesse ponto crítico da engenharia militar que os propelentes de estado sólido entram em cena para alterar completamente todo o paradigma da guerra moderna. Em vez de depender de líquidos instáveis bombeados por tubulações complexas, o combustível sólido é uma mistura química altamente refinada que é moldada e curada em um único e maciço bloco energético contínuo. Esse monólito de energia potencial é fundido diretamente no interior do corpo do míssil. A vantagem tática suprema é que esses mísseis podem ser armazenados em estado de alerta máximo, prontos para disparar durante anos a fio sem sofrer qualquer degradação química interna. Isso permite um tempo de reação quase instantâneo, tornando impossível qualquer antecipação do ataque. Mas do que exatamente é feito esse bloco de energia aterrorizante? Vamos dissecar a anatomia química dessa maravilha destrutiva. O primeiro componente fundamental é o aglutinante. Na engenharia moderna,
utiliza-se frequentemente um polímero sintético avançado chamado HTPB, sigla para polibutadieno hidroxilado. Trata-se da espinha dorsal estrutural de todo o sistema propulsor. Esse material polimérico possui uma textura peculiar, elástica e resistente, muito semelhante a uma borracha industrial endurecida. Sua função primordial não é queimar, mas atuar como uma cola elástica para unir firmemente todos os outros pós-químicos voláteis, garantindo que o bloco não se fragmente ou rache ao ser submetido às forças gravitacionais extremas do lançamento. O segundo componente vital é o combustível principal propriamente dito. Em sistemas bélicos de ponta, isso geralmente se traduz em pó de alumínio atomizado de altíssima pureza. Mas por que usar metal como combustível? O alumínio é escolhido a dedo pelos cientistas devido à sua densidade energética extraordinariamente alta quando comparada ao seu volume e peso físico total. Quando submetidas à ignição, essas partículas microscópicas de alumínio entram em combustão liberando uma quantidade absurda de calor latente. Essa energia térmica eleva dramaticamente a temperatura interna e, consequentemente, a velocidade de expulsão dos gases de escape pelo bocal, o que, em última análise, se traduz em um empuxo propulsivo massivamente superior para o foguete. Entretanto, há um obstáculo fundamental. Qualquer fogo precisa de oxigênio para queimar. E no vácuo implacável do espaço profundo, simplesmente não existe ar atmosférico. É por isso que o terceiro componente torna-se absolutamente crucial para a missão, o oxidante. Para isso, cristais finos de perclorato de amônio são cuidadosamente adicionados à mistura química explosiva. Quando exposto ao calor inicial da ignição, esse composto cristalino se decompõe de maneira brutal e instantânea. Esse processo químico violento libera volumes gigantescos de gás oxigênio puro diretamente dentro da matriz de combustível, que já está queimando ferozmente, alimentando a fornalha cósmica do motor de forma autossustentável, independentemente da atmosfera externa. A fabricação é tensa. Esses três ingredientes, a borracha HTPB, o pó de alumínio e o perclorato de amônio, são lentamente misturados em uma massa viscosa, como uma pasta industrial gigante. Essa massa é então despejada sob vácuo no invólucro do míssil e aquecida em fornos colossais até curar e endurecer, transformando-se em um bloco sólido e contínuo de destruição potencial. Esse processo de mistura em larga escala é um verdadeiro pesadelo para a engenharia de segurança industrial. As lâminas misturadoras devem girar com precisão cirúrgica. Uma única e minúscula faísca de eletricidade estática gerada pelo atrito pode desencadear uma detonação prematura com força suficiente para vaporizar completamente toda a instalação fabril em milissegundos. Agora, adentramos o aspecto mais brilhante da física de foguetes: a geometria da combustão. Se você simplesmente moldar esse combustível sólido como um cilindro maciço, sem nenhum orifício interno, ele queimará lentamente de baixo para cima, exatamente como o pavio de uma vela gigante. Isso é um problema físico monumental para levantar dezenas de toneladas de aço do chão. Uma queima linear desse tipo jamais conseguiria produzir um volume de gás de escape suficiente em um curto espaço de tempo para gerar a pressão necessária. O foguete simplesmente ficaria preso à plataforma de lançamento, queimando futilmente. Para resolver esse dilema da taxa de combustão, os engenheiros aeroespaciais recorreram à topologia e à matemática avançada aplicada. A solução genial foi não fundir o combustível de forma totalmente maciça. Em vez disso, eles criam uma cavidade oca e longa no centro exato do bloco, estendendo-se do topo até a base do míssil. Com essa cavidade central, o sistema de ignição acende o combustível simultaneamente em toda a extensa superfície da parede interna, criando uma área de combustão incrivelmente vasta. Essa área vasta resulta em uma produção massiva de gases de escape instantâneos. Mas há um problema matemático traiçoeiro escondido aqui. Se essa cavidade central for um círculo simples, à medida que o combustível queima e é consumido, o diâmetro desse buraco se alarga. De acordo com as leis básicas da geometria euclidiana, a área da superfície de um círculo em expansão cresce. Isso significa que a quantidade de combustível queimando a cada microsegundo aumentará exponencialmente. Esse aumento descontrolado da área de superfície gerará um empuxo em espiral. A pressão interna da câmara de combustão aumentará tão drasticamente que ultrapassará o limite de tolerância física dos materiais, fazendo o míssil explodir em pedaços no ar antes de atingir o alvo.
É aqui que o design de geometria avançada assume o controle sobre a química bruta. A solução elegante é moldar a cavidade central com o formato de uma estrela de múltiplas pontas, e não um círculo perfeito. Conforme o combustível nas pontas afiadas da estrela queima, essa área se alarga. No entanto, simultaneamente, o combustível nos ângulos internos da estrela desaparece. Matematicamente, a redução crítica da área em um ponto específico é perfeitamente compensada pelo aumento da área em outro ponto adjacente. Essa dança geométrica milimétrica mantém a área de superfície total de queima constante durante todo o tempo de voo. O resultado prático desse design em estrela é um perfil de empuxo termodinâmico absolutamente neutro e previsível. O míssil obtém um impulso constante e inabalável durante toda a fase crítica de lançamento. Essa geometria do orifício pode ser refinada em formas de flocos de neve ou ossos de cachorro, para ditar exatamente quando o foguete deve acelerar agressivamente e quando deve desacelerar. É um voo programado puramente pela forma do molde físico, sem nenhum computador envolvido no processo. Agora possuímos um míssil de combustível sólido letal, pronto para rasgar os céus em segundos. Mas escondê-lo profundamente debaixo da Terra cria uma nova e aterrorizante série de problemas físicos. Quando o gigantesco motor do foguete é acionado, ele expele gases de exaustão a velocidades hipersônicas e a temperaturas infernais que ultrapassam facilmente os 3.000 graus Celsius. Se essa ignição titânica ocorrer em um espaço confinado, a onda de choque termodinâmica refletirá nas paredes do silo. Esse reflexo de gás sob extrema pressão, conhecido na engenharia aeroespacial como fenômeno de sobrepressão, derreteria instantaneamente a fuselagem do míssil e fritaria seus delicados instrumentos eletrônicos de orientação em uma fração de segundo. Disparar um foguete maciço de dentro de um buraco estreito de concreto é exatamente como detonar uma banana de dinamite dentro do cano entupido de uma espingarda. Para evitar que o silo se torne um forno crematório, os engenheiros civis militares precisaram projetar a estrutura baseando-se em cálculos de dinâmica de fluidos computacional de altíssima precisão. A solução reside na construção de gigantescos sistemas defletores de chamas na base do poço do silo. Eles são moldados como as letras U ou W e fabricados com placas de aço temperado resistentes ao calor, constantemente resfriadas por um fluxo torrencial de água. Esse defletor captura os gases a 3.000 graus e os redireciona aerodinamicamente para túneis de exaustão curvos. Esses túneis de exaustão conduzem o inferno para fora da montanha. Mas além da temperatura derretedora de metais, há um desafio acústico brutal. O som ensurdecedor do lançamento de um foguete de combustível sólido em um espaço subterrâneo confinado atinge facilmente mais de 200 decibéis. Uma onda sonora dessa magnitude possui força física literal capaz de rasgar chapas de aço grossas. Para combater essa força destrutiva invisível, instala-se um sofisticado sistema de supressão de choque acústico. Ele utiliza cortinas espessas de água sob altíssima pressão, pulverizadas diretamente contra a nuvem de gases de exaustão. As gotículas de água absorvem brutalmente a energia cinética do som, transformando-a em calor e vapor, protegendo a integridade estrutural do míssil. Garantir que o míssil não seja aniquilado pelo seu próprio lançamento violento é apenas a metade do formidável desafio de engenharia. A outra metade, tão vital quanto, é assegurar que essa instalação subterrânea sobreviva intacta a um ataque preventivo maciço do inimigo. E é exatamente aqui que a fascinante disciplina da geologia militar entra em jogo estratégico. As formidáveis instalações de mísseis do Irã, por exemplo, não foram construídas em qualquer pedaço de terra aleatório. Elas foram escavadas metodicamente, centenas de metros abaixo das formações rochosas e implacáveis das montanhas Zagros. Mas por que especificamente Zagros? A resposta geológica reside na densidade extrema e inigualável do material que compõe essa cordilheira. A maior parte dessa imponente cadeia de montanhas é composta por espessas camadas de rochas sedimentares altamente compactadas e veios de granito duro. Essa densidade rochosa colossal atua como um escudo cinético natural impenetrável. Quando uma bomba gigantesca de penetração de bunkers, como a temida GBU 57 americana, atinge a superfície, ela enfrenta um obstáculo intransponível. Sua vasta energia cinético-explosiva precisa perfurar camada após camada de pedra maciça. Fisicamente falando,
A força da onda de choque gerada pela detonação decai exponencialmente à medida que tenta viajar através de um meio tão denso. Cada metro cúbico de granito sólido atua como um amortecedor, absorvendo e dissipando implacavelmente a energia direcional da explosão. O resultado prático é impressionante. A uma profundidade de 500 metros, até mesmo a onda de choque apocalíptica de uma detonação nuclear tática direcionada será amortecida. Ela chegará ao silo apenas como uma leve vibração sísmica inofensiva, incapaz de comprometer a integridade estrutural das paredes de concreto armado ou ameaçar os mísseis alojados em segurança no seu interior. No entanto, a ameaça de força bruta física de bombas anti-bunker não é a única coisa que aterroriza os projetistas de defesa. Na complexa era da guerra moderna, a ameaça mais invisível, insidiosa e letal é a onda eletromagnética. Uma arma de pulso eletromagnético, ou MP, pode fritar instantaneamente todos os sistemas eletrônicos sensíveis, como computadores de orientação de mísseis. Ela destruiria redes de comunicação inteiras dentro do túnel subterrâneo em um piscar de olhos, tornando os mísseis pedaços de metal inútil. Para proteger essa rede eletrônica de importância vital, os túneis subterrâneos são meticulosamente projetados aplicando os princípios clássicos da gaiola de Faraday, mas em uma escala arquitetônica massiva e sem precedentes na engenharia civil. As paredes ásperas de rocha, o teto abobadado e o piso profundo da instalação são completamente revestidos com uma malha espessa de cobre puro ou placas de aço altamente condutivas, todas firmemente interconectadas e aterradas. Isso cria um invólucro de blindagem eletromagnética contínuo, uma bolha de proteção invisível que envolve e sela toda aquela cidade militar subterrânea. A física que rege a gaiola de Faraday é de uma elegância matemática suprema. Quando uma violenta onda eletromagnética externa colide com essa concha condutora, os elétrons livres que vagam dentro da estrutura atômica do metal reagem instantaneamente. Eles se movem e se redistribuem à velocidade da luz ao longo da superfície externa da gaiola. Eles se reorganizam de tal maneira que o campo elétrico interno resultante no interior do bunker é matematicamente igual a zero absoluto. Esse cancelamento miraculoso do campo elétrico significa que nenhum pico de tensão transitória letal pode penetrar nas paredes para fritar os delicados circuitos dos microprocessadores que compõem o cérebro eletrônico do sistema de mísseis. Mesmo no cenário apocalíptico de o inimigo detonar uma arma nuclear otimizada para EMP na alta atmosfera, diretamente acima da instalação montanhosa, essa gigantesca gaiola de cobre absorverá avidamente toda aquela energia destrutiva e a descarregará com segurança nas profundezas da Terra através de sistemas de aterramento. O míssil permanece ativo, ileso e pronto para disparar. Esse ataque singular alterou a história da guerra cibernética para todo sempre. O infame vírus Stuxnet não se tratava de um mero software espião projetado para roubar dados secretos de servidores militares. O Stuxnet era uma arma ciberfísica de ponta, um pedaço complexo de código de computador projetado especificamente com um único objetivo: destruir máquinas de metal pesado no mundo real. O alvo principal do Stuxnet eram as instalações subterrâneas secretas de enriquecimento de urânio. O programa se infiltrou silenciosamente nos controladores lógicos programáveis, os famosos PLCs. Esses PLCs atuam como cérebros eletrônicos autônomos que regulam meticulosamente a velocidade de rotação das sensíveis centrífugas IRUM. Essas máquinas rotativas giram a velocidades alucinantes, criando uma força centrípeta extraordinária para separar os diferentes isótopos de urânio gasoso. De forma furtiva, o vírus assumiu o controle e reescreveu os parâmetros operacionais. Ele ordenou que as máquinas girassem muito além dos seus limites de segurança estrutural. Depois as desacelerou drasticamente e as acelerou novamente. Essa manipulação insana da velocidade foi projetada com uma genialidade diabólica, baseada em um princípio fundamental da física, a ressonância mecânica. Todo e qualquer objeto físico possui uma frequência natural de vibração. Ao forçar os finos rotores de alumínio das centrífugas a passarem repetidamente por sua frequência de ressonância crítica, o Stuxnet criou vibrações mecânicas extremas. Essa vibração induzida superou de longe o limite de fadiga do material do metal. Como resultado catastrófico, os rotores, que giravam tão rápido quanto balas de fuzil, estilhaçaram-se violentamente de dentro para fora. Milhares de máquinas centrífugas foram completamente destruídas
sem que um único tiro convencional fosse disparado por forças inimigas. Após o ataque devastador do Stuxnet, a tecnologia de enriquecimento nuclear evoluiu rapidamente para contornar essas falhas. Vamos mergulhar na física de fluidos por trás das centrífugas modernas e muito mais avançadas, como as da série IRSEIS. O objetivo central dessas máquinas é enriquecer o gás hexafluoreto de urânio, conhecido quimicamente como UF6. Esse gás pesado contém uma mistura de dois isótopos de urânio, o urânio 238, que é ligeiramente mais pesado e inerte, e o urânio 235, que é fracionariamente mais leve, e é o cobiçado material físsil que serve como combustível primário para reatores nucleares e bombas atômicas. A diferença de massa entre esses dois isótopos é microscopicamente pequena, sendo inferior a 1%. É exatamente aqui que a força centrífuga extrema desempenha seu papel mágico. Quando o gás é injetado no rotor cilíndrico que gira a dezenas de milhares de RPMs, a força de inércia colossal entra em ação, empurrando as partículas com base em suas massas. Ela força impiedosamente o isótopo U238 mais pesado a ser arremessado e comprimido contra a parede externa do cilindro giratório. Enquanto isso, o 235, ligeiramente mais leve, concentra-se perto do eixo central de rotação. No entanto, uma única máquina centrífuga isolada é tragicamente insuficiente para purificar o urânio até o nível de grau militar necessário para armas. O aumento da pureza isotópica gerado por um único ciclo em uma máquina é absolutamente microscópico. Por essa razão, milhares dessas centrífugas avançadas precisam ser meticulosamente conectadas em intrincadas redes em série e em paralelo. Elas formam uma estrutura termodinâmica e de dinâmica de fluidos incrivelmente complexa, conhecida na engenharia nuclear como sistema de cascata. Nessa cascata gigante, o gás U235 ligeiramente enriquecido, extraído do centro de uma máquina, é sugado e bombeado para a próxima centrífuga da linha para ser refinado ainda mais. Ao mesmo tempo, o gás empobrecido de U238 é empurrado de volta para o estágio anterior. Esse sistema de tubulação exige cálculos de dinâmica de fluidos dignos de deuses para equilibrar pressões. Depois que o urânio é finalmente enriquecido até atingir o temível grau militar, o próximo e gigantesco desafio da física para qualquer programa balístico é a miniaturização. Construir um reator nuclear do tamanho de um edifício comercial de vários andares é uma coisa, mas espremer uma reação em cadeia nuclear descontrolada dentro de uma ogiva compacta é outra completamente diferente. Encaixá-la em um cone leve o suficiente para ser transportado por um míssil através da atmosfera é um milagre termodinâmico aterrorizante. A chave mestra para a miniaturização de ogivas é o design engenhoso das lentes de explosivos convencionais. Dentro de uma ogiva moderna, um núcleo esférico sólido de plutônio ou urânio altamente enriquecido é o coração da fera. Esse núcleo é cercado por um arranjo poligonal perfeitamente simétrico de explosivos convencionais. Quando os detonadores são ativados simultaneamente, esses explosivos não explodem para fora, como seria o normal. Em vez disso, eles são moldados matematicamente para detonar para dentro, concentrando a força em um processo chamado implosão esférica. A onda de choque dessa implosão maciça comprime o núcleo de urânio sólido de todas as direções imagináveis, aplicando uma pressão de milhões de atmosferas. Essa pressão inimaginável encolhe fisicamente o volume daquele metal pesado, esmagando seus átomos uns contra os outros e aumentando sua densidade drasticamente até que atinja a temida condição de massa supercrítica. É nesse ponto exato de compressão extrema que a distância entre os átomos se torna tão minúscula que a reação em cadeia de fissão nuclear descontrolada se inicia. Sem cálculos de dinâmica de choque perfeitos até a fração de microsegundo, a onda de implosão seria assimétrica. O núcleo de urânio seria simplesmente despedaçado e jogado para fora de forma irregular. Isso falharia em atingir a massa supercrítica, resultando em uma detonação suja e fracassada, espalhando radiação, mas sem a explosão termonuclear prometida. Portanto, a miniaturização nuclear requer uma compreensão profunda e magistral da metalurgia e das equações de estado dos materiais sob pressões extremas. Mas vamos voltar e aprofundar nos combustíveis. Para entender a supremacia do sólido, precisamos cavar mais fundo sobre por que o combustível líquido é tão problemático.
Propelentes líquidos hipergólicos, que entram em ignição automática e instantânea no momento em que se misturam, frequentemente utilizam hidrazina, uma substância altamente tóxica, e ácido nítrico fumegante vermelho como seu poderoso oxidante. Os vapores altamente reativos emitidos por esses produtos químicos agressivos podem dissolver e corroer ativamente as ligas metálicas aeroespaciais do míssil de dentro para fora. Se deixados dentro dos tanques por muito tempo sem sistemas de resfriamento e ventilação especiais, eles comprometerão a integridade do metal. Além disso, há o temido fenômeno do sloshing. Sloshing, ou agitação de fluidos, ocorre durante o voo. Quando o míssil realiza manobras em alta velocidade no ar, o líquido não consumido dentro dos tanques gigantescos balança violentamente para frente e para trás. Fisicamente, o momento de inércia e a massa desse fluido, pesando dezenas de toneladas, podem alterar o centro de gravidade do foguete de forma repentina e caótica. Essa mudança abrupta e imprevisível do centro de massa pode facilmente fazer com que o delicado sistema de orientação perca completamente o controle aerodinâmico. O foguete começaria a girar descontroladamente sobre seu próprio eixo, saindo de sua trajetória balística calculada e eventualmente desintegrando-se devido às intensas forças de cisalhamento aerodinâmico. Em nítido contraste, o combustível sólido atua não apenas como fonte de energia, mas como um elemento estrutural integral. O bloco rígido de HTPB, curado e alumínio, não balança, não agita e não se move. Ele adiciona uma rigidez mecânica formidável ao próprio corpo do míssil. Essa característica unifica a carga propulsora e o chassi em um único monólito robusto. Essa rigidez inerente simplifica drasticamente o design estrutural do invólucro externo do míssil. Como o combustível suporta a parte do estresse mecânico, a fuselagem externa pode ser fabricada a partir de compostos de fibra de carbono incrivelmente leves e resistentes, em vez de pesadas ligas de titânio. Essa redução extrema de peso morto melhora significativamente o alcance. No entanto, a fabricação desse gigantesco bloco de combustível sólido não é isenta de riscos sombrios. Se durante o longo processo de despejo e cura sob vácuo, bolhas de ar microscópicas ficarem presas na matriz polimérica, as consequências serão fatais. Essas pequenas bolhas atuarão como câmaras de combustão secundárias ocultas e imprevisíveis durante o voo. Quando a linha de fogo atinge uma bolha, ela aumenta repentinamente a área de superfície exposta à combustão. Esse pico instantâneo de pressão no microambiente da bolha pode criar rachaduras e fissuras em cascata no bloco de combustível circundante. Essas novas rachaduras, por sua vez, também pegarão fogo instantaneamente, multiplicando a pressão exponencialmente. Em questão de milissegundos, essa reação em cadeia descontrolada, conhecida como anomalia de combustão cinética, garantirá a explosão do míssil em milhares de pedaços incandescentes. Para mitigar esse risco terrível, exames industriais massivos de raio-x e ultrassom de alta frequência são absolutamente obrigatórios para inspecionar cada centímetro cúbico do bloco curado. Além do design inovador em forma de estrela, os engenheiros balísticos utilizam técnicas avançadas de inibidores de queima. Inibidores são camadas espessas de material polimérico inerte, altamente resistente ao calor e não inflamável. Eles são estrategicamente pintados ou colados em partes específicas do bloco de combustível sólido para bloquear a propagação da chama. Ao revestir as extremidades planas do cilindro, eles forçam matematicamente o fogo a se espalhar apenas na direção radial, ou seja, para os lados em direção à carcaça. Essa é uma forma termodinâmica astuta de controlar o vetor de empuxo de maneira absoluta. A taxa de combustão também é ditada pela pressão inicial da câmara, governada pela lei empírica de Vieille. Voltando ao abismo do silo subterrâneo. O chamado lançamento a quente, ou hot launch, onde o motor principal inflama dentro do espaço confinado, requer maravilhas de válvulas de exaustão. Antes de um míssil acender, turbinas gigantescas acionam sistemas de ventilação, criando pressão negativa para sugar gases tóxicos e calóricos para longe do corpo sensível do foguete. Alguns sistemas balísticos mais sofisticados utilizam o engenhoso método de lançamento a frio, ou cold launch. Neste método, um gerador de gás explosivo separado ou ar comprimido de altíssima pressão é utilizado na base do silo. Ele atua como um pistão pneumático gigante, ejetando fisicamente um míssil para fora do buraco de concreto como um chumbinho de uma espingarda de ar.
O motor de combustível sólido principal do foguete só entrará em ignição automática de forma segura quando o míssil já estiver dezenas de metros no ar aberto, livre das paredes esmagadoras do silo. Esse método elimina completamente o problema infernal da dinâmica de fluidos dos gases de escape a 3.000 graus dentro da estrutura subterrânea, preservando o silo para reutilização. A escolha de montanhas rochosas também considera as falhas tectônicas. Construir instalações colossais em zonas propensas a terremotos parece contraintuitivo. Contudo, os engenheiros utilizam tecnologia de isolamento sísmico de ponta. O silo do míssil e as salas de controle não tocam diretamente a rocha sólida da montanha. Eles são estruturas flutuantes suspensas. Eles são ancorados usando sistemas gigantescos de amortecedores de molas hidráulicas. Ao suspender essas estruturas críticas, as vibrações sísmicas violentas de terremotos naturais ou do impacto de bombas perfurantes de bunkers são suavemente absorvidas pelas molas. É a aplicação direta da física de osciladores harmônicos amortecidos, convertendo energia cinética em calor. Além disso, o posicionamento estratégico em altas cordilheiras oferece uma vantagem balística inicial de energia potencial. Estar a milhares de metros acima do nível do mar significa que o míssil precisa perfurar a camada inferior densa da atmosfera terrestre em um tempo consideravelmente menor. Isso reduz drasticamente a força de arrasto aerodinâmico durante a subida. Construir uma gaiola de Faraday do tamanho de uma base militar impõe desafios de isolamento extremos. Cada cabo de força, cano de água ou duto de ventilação que entra do mundo exterior pode atuar acidentalmente como uma antena, conduzindo o pulso EMP destrutivo para dentro. Para evitar isso, toda utilidade que penetra a blindagem passa por filtros de guia de onda modificados. Esses filtros baseiam-se no princípio físico da frequência de corte. Eles são construídos com dimensões geométricas exatas que permitem que fluidos ou ar fluam livremente, mas bloqueiam e refletem de volta a radiação eletromagnética de alta frequência. Já os dados de comunicação penetram o escudo usando exclusivamente cabos de fibra ótica, que transmitem luz, não elétrons. Quando o míssil finalmente recebe o comando de lançamento, a escotilha de aço de dezenas de toneladas que sela o silo não é aberta por motores lentos, mas escancarada usando explosivos de corte linear. Esses explosivos utilizam o efeito Monroe. Ao detonar ao redor de um revestimento de cobre em forma de V invertido, a onda de choque inverte e derrete o cobre instantaneamente. Isso gera um jato de plasma de metal líquido superaquecido que viaja a incríveis 10 km por segundo, fatiando as dobradiças de aço maciço como se fossem manteiga quente. A velocidade hipersônica e a precisão cirúrgica desse jato de plasma garantem que nenhum detrito metálico caia de volta no poço, protegendo o bico sensível do míssil que já está em movimento ascendente. O cone do nariz do míssil, que protege a carga nuclear durante a subida, é feito de um material compósito avançado de carbono-carbono. Ele não foi projetado apenas contra impactos, mas para suportar o calor excruciante da ablação térmica durante a reentrada na atmosfera. Ao mergulhar de volta à Terra a velocidades superiores a Mach 20, o atrito cria plasma a 5.000 graus. Esse material espantoso não derrete de forma líquida. Em vez disso, ele sofre sublimação, passando diretamente do estado sólido endurecido para o estado gasoso. Esse processo termodinâmico absorve e carrega o calor extremo para longe do núcleo da ogiva, desgastando a camada externa de forma lenta e perfeitamente simétrica. Se desgastar torto, o míssil errará o alvo por quilômetros. E como esse míssil sabe exatamente para onde voar se as ondas de rádio do GPS não conseguem penetrar a rocha da montanha ou a gaiola de Faraday antes do lançamento? A resposta é o sistema de navegação inercial autônomo. Esse cérebro cibernético depende de giroscópios de laser em anel de altíssima sensibilidade e acelerômetros quânticos para sentir a rotação da Terra. O giroscópio de laser em anel resolve o complexo problema de orientação espacial disparando 2 feixes de laser em direções opostas dentro de uma cavidade óptica fechada. Baseado no princípio físico do efeito Sagnac, qualquer rotação microscópica do próprio míssil causará uma ligeira mudança de fase na luz entre os 2 feixes, permitindo cálculos de posição exatos. O computador de bordo calcula a posição e trajetória do míssil puramente com base na matemática integral da aceleração, de forma completamente autônoma. Esse sistema de navegação inercial é absolutamente imune a qualquer forma de guerra eletrônica inimiga.
Ninguém pode hackear, bloquear ou enviar sinais de GPS falsos para um giroscópio de laser isolado do mundo exterior. Para refinar ainda mais a precisão letal na fase final do mergulho, algumas ogivas avançadas são equipadas com altímetros de radar de ondas milimétricas. Ao se aproximar do alvo, esse radar emite pulsos de alta frequência para baixo, mapeando o contorno topográfico da superfície terrestre em tempo real. O computador compara este mapa 3D com a topografia armazenada na memória. Esta técnica incrivelmente precisa, conhecida como TERCOM, Terrain Contour Matching, permite que a ogiva corrija minúsculos desvios de trajetória causados por ventos estratosféricos imprevisíveis ou anomalias gravitacionais da Terra. Pequenas aletas aerodinâmicas de titânio se movem em frações de grau, direcionando a carga nuclear exatamente para o ponto zero com precisão cirúrgica. Esta é a escala épica e assustadora da engenharia física por trás das armas estratégicas modernas. Vimos como a química orgânica de polímeros transformou líquidos corrosivos em blocos propulsores sólidos estáveis. Como a geometria, em forma de estrela, resolveu a crise termodinâmica da superfície, fornecendo empuxo constante sem explodir o míssil na base de lançamento. Dissecamos a genialidade da dinâmica de fluidos das trincheiras de exaustão em forma de W, capazes de lidar com chamas a 3.000 graus e pressões acústicas de 200 decibéis que rompem tímpanos. E como a espessa rocha de granito das montanhas atua como um escudo cinético supremo, absorvendo ondas de choque de bombas pesadas, protegendo o labirinto subterrâneo. Exploramos a majestosa malha de cobre da gaiola de Faraday, que detém o apocalipse eletromagnético manipulando habilmente elétrons de superfície. Também relembramos o devastador ataque ciberfísico do Stuxnet, que curvou impiedosamente as leis da ressonância mecânica para estilhaçar rotores de alumínio de centrífugas de dentro para fora, alterando a guerra digital. E no topo dessa cadeia alimentar da destruição humana, compreendemos a termodinâmica sombria da implosão esférica de uma ogiva nuclear miniaturizada. Lentes de explosivos precisos esmagando um núcleo de urânio até uma massa supercrítica em nanosegundos. Todas essas disciplinas, química, acústica, ciência dos materiais e física quântica, fundidas em uma única máquina de guerra. Essa instalação de mísseis subterrânea não é apenas um buraco fortificado no chão. É um laboratório de ciências gigantesco e brutal, otimizado para um único propósito: garantir a destruição mútua assegurada. A capacidade de lançar o apocalipse em 0 segundos mudou os cálculos estratégicos de todos os generais. O conceito de ataque preventivo tornou-se quase obsoleto. As leis da física são imparciais, elas não se importam com geopolítica, bandeiras ou ideologias humanas. A termodinâmica e a mecânica quântica funcionam da mesma forma para quem quer que consiga resolver suas complexas equações matemáticas. No entanto, é vital lembrar que o mesmo conhecimento usado para criar essas armas formidáveis também impulsiona a humanidade para as estrelas. O propelente sólido leva sondas a Marte. A dinâmica de fluidos das centrífugas cria isótopos médicos cruciais que salvam milhões de vidas de pacientes com câncer em todo o mundo. A gaiola de Faraday protege aviões comerciais de raios diários. A ciência em si é neutra. É a nossa aplicação moral e ética como civilização que determina se construiremos armas ou escadas para o futuro. Compreender a tecnologia militar não significa glorificar a guerra. Ao contrário, ao dissecar a física fria por trás dessas armas, ganhamos um profundo respeito pela fragilidade da nossa paz global. Como comunicadora científica aqui no Mistérios da Ciência, meu trabalho é desvendar essa caixa preta, porque a ignorância é sempre o maior inimigo do pensamento racional e livre. Gostaríamos muito de saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo. De todos os princípios que exploramos hoje, qual você achou mais fascinante? Para aprofundar seu conhecimento, confira nosso documentário sobre a física dos reatores nucleares civis, que aparecerá na tela agora. Entender o lado pacífico do átomo enriquece nossa visão sobre essas tecnologias. Obrigada por nos acompanhar nesta longa e profunda jornada intelectual pelo mundo da física militar. Continue pensando de forma crítica, continue questionando implacavelmente como o universo ao nosso redor funciona. Nos vemos no próximo episódio do Mistérios da Ciência. E lembre-se sempre, por trás de cada milagre da engenharia, há uma lei da física esperando para ser compreendida.